Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Albuquerque e eu sou de Jaguaruna. Porém, como tenho vários amigos, clientes, comerciantes aí de Sangão, que vem acompanhando o nosso trabalho de fiscalização aqui no município de Jaguaruna, e aí trocando uma ideia, trocando algumas informações, os comerciantes, né, o pessoal que tenta empreender, o pessoal que trabalha mesmo, que acorda cedo e que corre atrás, começamos aí a conversar e trocar algumas informações e alguns questionamentos. E aí dentro desses questionamentos a gente resolveu decidir, vamos atrás? Vamos dar uma olhada? Porque é inadmissível, como é que pode certas coisas acontecerem? Bem, e aí a gente precisa entender um pouco da história, né? Precisamos aí entender que Sangão era distrito de Jaguaruna. E aí, por sua vez, né, ao longo do desenvolvimento, lá por 1992, quando Sangão se emancipou de Jaguaruna, começou aí a trilhar e a seguir sua vida. E aí no primeiro censo do IBGE, isso lá em 2004, Sangão tinha 9.347 habitantes. Show de bola. Um município que inicia-se pequeno. E aí, nos dias de hoje, atual, 2021, hoje Sangão está passando aí de 10.400. Então a gente vê aí que praticamente quase que em 10 anos, vamos assim subentender, não houve um crescimento. E aí o porquê que não houve esse crescimento tão significante e tão expoentemente falando, comparado a outras cidades? Bem, a gente precisa entender alguns fatores muito importantes da cidade. Hoje o município de Sangão tem aí seu PIB aí estimulado aí mais ou menos em 116.648.291 reais. E isso é um PIB considerável para uma cidade que tem 83 quilômetros quadrados. E outra coisa muito importante, o foco do Sangão, da cidade de Sangão, é uma cidade riquíssima em argila. E isso aí acaba fomentando tanto as cerâmicas, que produzem mais de 100 milhões de unidades de telhas e tijolos por ano. Então, ou seja, é uma cidade que está às margens da BR-101, que tem um potencial grande de crescimento, porém, a gente faz a seguinte pergunta, né? Por que não cresce como deveria? Por que Sangão não alavanca de uma vez? Sendo que é riquíssimo em tantas coisas, mas aí a gente precisa fazer essa análise para que você cidadão aí de Sangão, preste atenção, você precisa entender certas coisas. Sangão se emancipou de Jaguaruna, então, ou seja, levou um pouco dos hábitos errôneos e negativos que ocorrem em Jaguaruna. Isso num sentido de que a cidade não anda para frente. Por quê? Porque existe um grupo de políticos e de pessoas que travam, que freiam o desenvolvimento e o crescimento da cidade. E aí é isso que é em cima desses fatos e desses pontos que eu preciso trazer também essa informação a você. Ou seja, tudo isso é relacionado à amizade, ao convívio. Como eu moro aqui em Jaguaruna e a gente está aqui na Praia da Esplanada, a gente recebe muitas pessoas de Sangão veraneando que possuem casas. Então os clientes já viram amigos e essa amizade já vai se estendendo aí por 15 anos. Então, ou seja, eu preciso, na verdade, compartilhar isso com você para que você entenda, para que você abra a sua mente de visão e para que isso não fique tão obscuro, para que Sangão não viva exatamente como vive Jaguaruna, numa cidade que nada se pode se falar, nada se pode se questionar. E aí a gente resolve dar uma passeada nas redes da internet, e aí é um caminho que não tem mais volta. Tudo aquilo que você quer saber de fato é só você entrar na internet. Então, se você está preparado
para ver algumas coisas. Eu entrei agora de manhã e aí fazendo uma análise de licitações e uma história política, conversando com alguns colegas e clientes aqui que a gente tem aqui na praia, que vivem em Sangão, que tem comércio no Sangão, que são empresários aí no Sangão. É assustador. Tá preparado? Bora comigo então. Eu quero que você entenda o seguinte, já dessa primeira interface falando sobre a cidade de Sangão, eu preciso que você entenda o seguinte, nós não vamos muito longe, nós vamos iniciar em 2005, nós vamos trazer essa trajetória política de 2005 e aí nós vamos fazer a seguinte análise, quem está no poder, quem manda realmente na cidade e se realmente aquilo que manda, você precisa entender se realmente é o justo para a cidade. E aí a gente começa assim, ó, lá em 2005, quando o então prefeito à época, o Antônio Mauro, venceu as eleições de 2005 e estendeu seu mandato até 2008. E aí automaticamente a gente sabe que o Antônio Mauro foi, né, aí a reeleição e ele se consagrou, ele foi à reeleição. E aí uma coisa que você precisa entender é que entre a política e o poderio econômico são duas coisas que andam lado a lado. E que infelizmente as informações, quando elas são ludibriadas, quando elas são manipuladas, ela faz com que você se sinta na obrigação e muitas vezes até mesmo com uma carga de culpa para que você apoie novamente o candidato. Então existe dois fatores muito importantes que muitas pessoas acabam não acompanhando, que é esse elo entre o portal da transparência com a realidade dos fatos. E aí, entre esses dois pontos existem pessoas, sejam servidores, sejam políticos e influenciadores da cidade. E que talvez você ficou cego, surdo e mudo. Mas acompanhe. E aí, o senhor Castilho, por sua vez, lá em 2013, foi eleito até 2016. E aí, a gente fica naquela, o que fizeram todos esses? O que desenvolveram todos esses? Porque falam, vêm com discurso, vêm com palavras, vêm com falas. E aí a gente faz aqui, ó, de 2005 até 2016, que foi o mesmo partido que mandou, a gente começa já a entender que quando o senhor Dalmir assumiu a prefeitura de 2017 a 2020, olhando no portal da transparência e checando juntamente ao Tribunal de Contas e Receita e tudo mais, deu para perceber aqui que ficou em caixa do município mais de 3.300.000 reais positivo, ou seja, um saldo positivo para a cidade. E aí o que a gente pergunta, e a gente vem e faz esse questionamento, poxa, qual foi o prefeito que deixou tudo isso? O que fez, o que fizeram? E aí a gente começa agora a fazer o seguinte raciocínio. O senhor Castilho volta novamente ao poder. E aí a fala de todos eles é que é difícil administrar o município de Sangão, é uma cidade que não tem recurso, é uma cidade que não tem isso, é uma cidade que não tem... Só um pouquinho. O PIB de Sangão é 116 milhões de reais. Para uma cidade hoje com pouco mais de 10.400 habitantes, é um PIB considerável. E dentro desse PIB considerável, a gente começa a ver consideravelmente algumas coisas que assustam. E aí, eu chamo você que é mãe, você que é vó, você que é tia, você que é pai, preste atenção. Eu quero que você entenda o seguinte, as coisas de forma assim, ó, desenfreada, ladeira abaixo, a gente começa a fazer o seguinte, a gente faz uma pesquisa nas licitações, nos processos licitatórios, nos pregões e tomadas de preço, e aí a gente começa a ver que, meu Deus, o que está acontecendo? Isso não é verdade, isso não pode estar acontecendo, mas eu preciso dizer para você o seguinte, está acontecendo e pegue papel e caneta para que você não se perca e que você fique ligado. Deixa eu só explicar uma coisa para você. Anote aí o código aí, o número 017/Prefeitura Municipal de Sangão/2021. Foi uma merenda escolar que foi realizada de forma complementar, mas eu preciso que você memorize certos números. Vamos lá então. Você que é dona de casa, você que frequenta o supermercado, um peito de frango,
você geralmente está pagando aí R$ 9,90. Eu fiz um levantamento de mercado aí nos mercados da cidade, tá? R$ 9,95 o peito de frango. Mas sabe quanto é que a prefeitura está disposta a pagar? R$ 18,95. Aí você fica, meu Deus, calma que pode piorar. O queijo fatiado, o quilo, geralmente está aí nos mercados, uma média de R$ 31,00 o quilo do queijo fatiado. Mas o município de Sangão está predisposto a pagar aí R$ 42,90. E aí você pensa, meu Deus, pode piorar? Pode. Sabe aquele macarrão de letrinha? Macarrão de letrinha, normal, pacote, R$ 3,45, valor de mercado. Se eu for ali no mercado eu compro por R$ 3,45. Mas o município de Sangão, R$ 4,95. Aí você pensa, mas a diferença é pouca. É pouca se fosse uma unidade. Mas aí quando você multiplica por 1.000, por 100, por 20 mil, você vai ter aí, nessa totalidade, R$ 85.750 em apenas 3 itens. Ou seja, o peito de frango, o queijo fatiado e o macarrão. E você pensa, sabe aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo? Pois é, alguém se beneficia com tudo isso. E aí, calma, não para por aí. Mas aí no próximo pregão, que é o 003, também da Prefeitura Municipal de Sangão, do ano de 2021, agora, recentezinho. Ano que pandemia, as crianças não estão indo para a escola, não tem colégio, hora não tem creche, hora não vai ter aula, naquela coisa, naquele moldes operandes que a gente se pega questionando. Preste atenção. Eu peguei alguns itens que me chamaram muito a atenção. São itens assim, berrantes, discrepantes com a realidade de valor de mercado, como se você fosse lá no mercado e comprasse um item. E a gente sabe que se você for no mercado comprar um item só, é um preço. Mas se você for comprar uma quantidade significante, considerável, você consegue a barganha e baixar o preço. Mas infelizmente não é o que se vê também no município de Sangão. Preste atenção. Chocolate 50% de cacau, beleza? Você paga aí no mercado aí, eu encontrei da Nestlé 2 quilos o pacote, R$ 24,56. Mas a prefeitura paga R$ 40,27, praticamente quase que o dobro. Aí você pensa assim, meu pai, é sério? É. Creme de leite. Creme de leite aí deu uma variada, né? Mas em Sangão, R$ 7,58. Coisa que a gente compra até por R$ 4,50, R$ 5,10. E aí você pensa, mas a diferença é pouca. Vai somando, querido, vai multiplicando para você ver. Sabe o coloral? Coloral, aquele que se usa na cozinha, beleza? Show de bola. Aí você imagina o seguinte, pacotinho de 500 gramas. A gente compra, fiz a pesquisa aí na cidade, R$ 4,12, R$ 4,15, R$ 4,50 um pacote de 500 gramas. Mas em Sangão, R$ 6,60. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, como pode? Pode? Você imagina o doce de banana. Sabe o potezinho doce de banana? Aquele potezinho que vai para as escolas? R$ 14,00 o pote. E isso deu um total aí de R$ 8.400 de doce de banana. Ei, calma aí. Sabe o farelo de aveia? Aveia, aquele farelinho de aveia para fazer um mingauzinho e tal, aquilo que as crianças gostam nas creches e tudo mais? Show de bola. Valor de mercado, se você for assim naquelas lojas de produtos naturais, sai ali a R$ 6,50. Sabe? O pacotinho prontinho, bonitinho. Então, não, mas em Sangão, R$ 11,09. São R$ 11.093 de farelo de aveia. Aí você pensa, poxa vida, mas aí e a geleia? Que tal uma geleia de uva? A R$ 25,00 o pote. Que geleia de uva é essa? É geleia de uva orgânica com uvas dos Alpes andinos ou talvez direto da Itália. É uma importação? Quem come isso? A gente fica pensando, né? A gente faz esse questionamento. Quem vai comer tudo isso? Presidente da República? Talvez não. A gente sabe que também não vai comer essa geleia nesse valor. Mas aí você pensa assim, e o leite? Liguei no mercado, leite Tirol, 0 lactose,
R$ 3,79 o litro. Mas em Sangão, a gente prefere pagar R$ 5,19. Aí, meus queridos, preste atenção, isso foram alguns itens. E aí, se você pegar num contexto geral, essa licitação, R$ 966.556,91, somado com aqueles 85 mil, dá R$ 1.052.306,90. E aí você pergunta, tá tendo aula? Cadê força total nas escolas? É sério isso? Num ano em pandemia que muitos não estão indo para as escolas, quem está consumindo tudo isso? Para que essa licitação nesses valores e esses itens aí superfaturados? E a gente sabe aí que Sangão tem só o Cebolinha, o Areinha, o Morro Grande, a Garganta e o Campo do Sangão. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 unidades escolares. E aí você pega esse valor aí de 1 milhão aí e você divide pela quantidade de aluno, você fica abismado. E aí você pensa, meu Deus, aonde vamos parar? Isso é certo? Isso é justo? Aí eu faço o seguinte questionamento, será que aquilo que é licitado é o que as crianças estão comendo? Ou fazem exatamente igual a outras cidades? Compram certas coisas, transformam e na hora de oferecer, oferecem batata doce com feijão. É aquilo que tinha de cardápio aqui na cidade de Jaguaruna. E isso, para quem me acompanha, para quem já me segue, sabe que a gente é ferrenho e vem denunciando e vem mostrando. E Sangão já deu para perceber que herdou os calos políticos e os velhos hábitos da sua cidade-mãe. Ou seja, a emancipação aconteceu e trouxe consigo os velhos hábitos políticos de autobeneficiamento. E aí você pensa assim, ó, é verdade tudo isso? Talvez você esteja se questionando, será que é verdade? É, querido, é verdade. Se você que não estiver acreditando, pode ter certeza, faça a solicitação que eu envio para você todo o processo licitatório. Já salvei antes que modifiquem. E vamos ao seguinte, pensa que acabou? Não, preste atenção. Nós estamos vivendo aí momentos difíceis, momentos em que pessoas procuram trabalho, pessoas estão em busca para entrar no mercado de trabalho. E aí, preciso que você anote também aí, ó, o pregão, é o PR 016, realizado pela Prefeitura Municipal de Sangão, de 2021. A data da abertura desse pregão foi no dia 8 agora, 8/6. E aí nós já chegamos aí, vamos dizer assim, chegamos tarde, chegamos atrasados. Mas eu preciso que você preste atenção no que como as coisas acontecem, como as coisas fluem na cidade, para que você não seja enganado. É o seu dinheiro, é o seu recurso muito mal aplicado por esses gestores que possuem carreiras políticas e não trajetórias de legados que virão deixar para a cidade. Ou seja, estão deixando um legado, mas nada proativo. Muito pelo contrário, essa proatividade é questionada, sim, e você precisa fazer esse questionamento e essa indagação, porque é o seu dinheiro. E aí talvez, porque você mora numa estrada de saibro, estrada de chão, e a sua estrada até hoje não foi pavimentada, sempre com as falsas promessas que vamos fazer, e, ou seja, em 20 anos não fizeram. Ou seja, não teve tempo? Teve. Preste atenção. Este pregão, o 016/2021 pela Prefeitura Municipal de Sangão, foi um processo de licitação de uma empresa terceirizada. E aí eu preciso que você preste muito atenção nisso. Quantos cargos? Quais são os cargos? São 38 vagas. Talvez você que esteja desempregado, você vai assistir agora e talvez você fique revoltado. Acompanhe comigo. 38 vagas. São 5 vagas para zelador, 6 vagas para digitador, 4 vagas para motoristas, 10 vagas para auxiliar de higienização do transporte escolar e 13 vagas de copeira. E aí, você pergunta, qual o salário disso? Então vamos lá. Talvez você que é professor efetivo no município de Sangão, preste atenção. O salário dividido
pelo número de 38 vagas, esse salário vai ficar em torno de R$ 3.744,58. Ou seja, o contrato com essa terceirizada ultrapassa R$ 1,5 milhão. É R$ 1.707.525,96. Divide tudo isso por 38 vagas, esse é o salário. Ou seja, não desmerecendo a classe, não sendo discriminador, nada com taxação de isso é discriminação, isso é isso, é aquilo. Não, o fato não é esse. O fato é que nem quem é efetivo na função de copeiro não recebe isso. Nem quem é zelador do município não recebe R$ 3.744. Isso é o cúmulo do absurdo. Mas não, parece que só se muda o nome, mas os vícios das coisas errôneas, da forma que tratam o dinheiro do povo, parece que segue o mesmo patamar. Parece que segue o mesmo prognóstico. É isso que a cidade almeja? É isso que a cidade deseja? Rasgar o dinheiro e jogar porque é fácil. É muito fácil fazer esse tipo de contrato terceirizados, porque aí você maqueia os números da responsabilidade fiscal com o compromisso fiscal. Para não houver aí o estouro do teto de gastos, a gente faz um contrato terceirizado de um recurso que, ok, bora, toca assim mesmo. E aí eu faço a seguinte pergunta: você sabia disso? Não, né? E aí sabe o que mais me surpreende? É que o próprio legislativo, a própria Câmara de Vereadores, infelizmente, eu já estive assistindo agora aqui e eu fiquei impressionado como as coisas são conduzidas. E infelizmente a Câmara de Vereadores do município de Sangão é totalmente parcial com as ações do Executivo. Ou seja, é o Legislativo jogando a favor do Executivo. Não existe a prerrogativa da fiscalização e a legislação. Ou seja, a Câmara de Vereadores de Sangão faz exatamente aquilo que o chefe do Executivo manda. Por quê? Porque já deu para perceber que a maioria da Câmara de Vereadores é do mesmo partido ou coligado. E isso emperra, isso impede a fiscalização, a isonomia da transparência. A transparência no município de Sangão não acontece. E não acontece porque certos vereadores não conseguem buscar a informação e não conseguem ter certas informações. Mas fiquem tranquilos, porque agora o bicho vai pegar. E aí você pensa assim, cara, mas e cadê o Ministério Público? E cadê os demais vereadores? Cidadão, preste atenção. É você que tem essa responsabilidade agora na sua mão também de contribuir e denunciar. Você que está insatisfeito com isso, é você também. É que muita gente vende o seu voto, muita gente aceita o tapinha nas costas, muita gente é conivente e permite que certas atrocidades financeiras ocorram também em Sangão. E aí sabe uma coisa que chamou ainda atenção ainda? É que o 005 do Fundo Municipal de Saúde, também de 2021, que é para contratação, ou melhor, a compra de medicação, traz na sua planilha um valor total de R$300 mil. E aí você vai entrar na planilha e você vai buscar, você não encontra quais são os medicamentos que serão comprados e licitados ou que serão solicitados para fornecimento. Não tem número de medicação, não tem marca de medicação, não tem tipo de medicação. Ou seja, serão R$300 mil disponíveis para acordos bilaterais, acordos esses que muitas vezes são duvidosos, daquele tipo de acordo que aconteceu também em Jaguaruna e que acontece cidades afora. Apresentação da nota, pagamento sem a entrega da medicação. E nisso a população sofre. Aí o idoso vai na unidade de saúde, não tem remédio. Aí a criança precisa de um tratamento, falta medicação. Mas temos R$300 mil licitados para qual medicação? Nós não sabemos, mas está tudo certo. Né, Castilho? Tá tudo certo. E aí eu fico pensando aqui e remetendo alguns meses atrás
sobre uma tal máquina de café, sobre a tal máquina do chocolate que gerou aquela polêmica, e aí a gente faz um confronto, as explicações não são plausíveis. Mediante os fatos licitatórios dessas documentações oficiais que nós temos aqui e que é de acesso, você tem que dar uma pesquisadinha, você tem que dar uma lida, abrir com um pouco mais de tempo. Tudo isso a gente começa a pensar que é tudo farinha do mesmo saco. Ou seja, o rolo, a pilantragem, está tudo interligado entre o executivo e o legislativo. Ora, pois, tem muitas coisas que você ainda não sabe, mas fique tranquilo. Acompanhe, siga nossa página, encaminhe a sua solicitação, a sua dúvida, a sua indagação, transforme a sua insatisfação em notícia, de forma anônima, de forma sigilosa. Nós vamos manter o anonimato das informações, porém, nós vamos dar voz a você. Siga a nossa página, siga nossas redes sociais, entre em contato, clique no botãozinho ali, ó, enviar mensagem, tem o botão do WhatsApp. Não se cale, não permita ser roubado, porque, infelizmente, é dessa maneira. Quanto mais obsoleto, quanto mais obscuro, quanto mais sigiloso for na área política, mais alguém vai se beneficiar. E é esse tipo de beneficiamento que não agrega e que não traz nada positivo para a cidade. Pelo contrário, torna as pessoas carentes mais pobres, transforma os miseráveis mais miseráveis e a cidade começa a viver como se fosse uma pequena ditadura política. Da mesma forma que ocorre em Cuba, que ocorre na Venezuela. É desta maneira que querem implementar o poderio político na cidade. Então, preste atenção, fiscalize. E nós vamos começar agora aqui, ó, ficar ligadinho também com vocês. E aos amigos de Sangão, meu fraterno abraço, meu muito obrigado pela confiança. E nós vamos agora, juntos sim, fiscalizar essas aberrações financeiras e administrativas que também ocorrem em Sangão. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.